uma cena da terceira temporada de X-Men 97 foi lançado no painel da Marvel na San Diego Comic Con. E essa cena, somado ao que vai acontecer no final da segunda temporada, revela tempos sombrios e realmente absurdos para os X-Men. E eu vou te revelar absolutamente tudo isso agora. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e no vídeo anterior eu falei sobre o que vai acontecer no próximo episódio de X-Men 97, sobre Graydon Creed se candidatando a presidente dos Estados Unidos e ele sendo atacado justamente pelos acólitos, discípulos do Magneto, com Êxodos e Colossos na equipe. Porém, na San Diego Comic Con nós tivemos um painel exclusivo para X-Men 97 e mostraram uma cena da terceira temporada, e essa cena é a grande consequência disso que vai acontecer a partir de agora. Porque foi revelado que a terceira temporada de X-Men 97 já está toda pronta, prontinha, só esperando para ser lançada no ano que vem. E a quarta temporada já foi renovada e vai acontecer sim. Isso tudo tá confirmado. Mas o que teve nessa cena completa da terceira temporada que foi mostrado só para quem tava lá na San Diego Comic Con? A Irmandade de Mutantes, sim, equipe criada pelo Magneto, depois liderada pela Mística, foi Força Federal e etc., contra os Sentinelas, mas não são qualquer Sentinelas. A Irmandade de Mutantes tinha o Blob, o Pyro, o Groxo, o Avalanche e a Faísca. E eles estão ali escrevendo na parede, colocando na parede ali com seus poderes, liberdade para os mutantes. Mas por que liberdade para os mutantes? O que aconteceu depois do ataque dos acólitos ao Graydon Creed? Isso tem muito a ver com o que está rolando nessa cena, porque ali eles são atacados e perseguidos justamente por sentinelas. Mas esses sentinelas tão diferentes, completamente diferentes, por mais que o design seja o mesmo, a pintura é outra, tem outra cor, é uma tonalidade azul com uma estrela branca no peito, representando o governo dos Estados Unidos. E o que está acontecendo? O que mudou com tudo isso? E aqui é que vai ser revelado o fato mais chocante a partir daí de X-Men 97, ligado justamente aos Sentinelas. Mas para a gente chegar a essa conclusão e chegar aonde isso muda os Sentinelas e o que eles estão fazendo ali daquela forma, a gente tem que lembrar dessa cena que eu falei anteriormente, mas também e principalmente linkar com essa cena que teve nos quadrinhos e falar mais um pouco sobre Graydon Creed, filho da Mística e do Dentes de Sabre. Ele nasceu sendo um humano comum, sem o Gene X, foi abandonado pelos seus pais e isso criou nele algo totalmente anti-mutante desde a sua infância, um ódio pelos mutantes, talvez até uma rejeição, e ele se torna um dos ativistas principais anti-mutantes e um dos mais perigosos. E assim como eu já tinha falado no vídeo anterior de X-Men 97, nos quadrinhos, o Graydon Creed também sofre um atentado, justamente quando ele estava fazendo um comício, uma palestra, se candidatando a presidente dos Estados Unidos. Porém, quem mata o Creed é a sua própria mãe, a Mística, que veio do futuro para se vingar e acaba matando o Graydon Creed. E isso cria consequências absurdas para o futuro da trama dos X-Men nos quadrinhos e, por consequência, de X-Men 97 também, porque com Graydon Creed morto, se criam várias polêmicas, o pessoal entra em pânico, a onda antimutante aumenta cada vez mais. E isso é um cenário para Operação Tolerância Zero nos quadrinhos, com Bastion fazendo parte do governo, utilizando os sentinelas humanos com nanotecnologia para atacar mutantes, prender, destruir mutantes. Porém, em X-Men 97 nós já tivemos o Bastion, né?
Então eles podem adaptar isso sim, e ao invés do Creed morrer ali naquele atentado contra os acólitos e etc., os acólitos ali prendem ele, tá? Em vez dele ser morto, pode ser que eles façam uma adaptação e ele ganhe a eleição. Ele se torne o presidente depois de tudo o que aconteceu, dele ser preso, raptado pelos acólitos. E aí a onda antimutante começa em X-Men 97, com o governo dos Estados Unidos perseguindo oficialmente os mutantes, utilizando esses sentinelas que vão utilizar ali as cores da bandeira dos Estados Unidos e não as cores anteriores. Então esse episódio 7 de X-Men 97 é fundamental para o futuro da série e para o futuro dos mutantes, porque as consequências, o que os acólitos estão fazendo, vai gerar uma onda de ódio ainda maior aos mutantes, aos X-Men também, né? E eles vão ser perseguidos oficialmente pelo governo como sentinelas a partir daí. Tá começando aí uma adaptação à Operação Tolerância Zero. Eles adaptaram uma parte na primeira temporada, como eu falei anteriormente, com o Bastion, mas agora não tem o Bastion, porém a perseguição vai acontecer. E essa perseguição vai ser oficial do governo dos Estados Unidos. E a gente sabe que quando o governo usa sentinelas para atacar mutantes, nós temos um futuro bem sombrio vindo por aí. Resta aos X-Men e aos mutantes impedirem isso. E eu acredito que isso vai ser o principal na terceira temporada de X-Men 97. Se vai ter uma viagem no tempo, algo do Bishop ou até do Cable, para impedir os acólitos de atacar o Graydon Creed, isso para a terceira temporada, eu não descarto. Mas isso vai ter que ser revertido para que os mutantes continuem existindo junto com os humanos e a gente não tenha aquele futuro que os mutantes são presos, são escravizados, estão em campos de concentração. Isso vai começar a acontecer já nesse episódio 7. É a semente sendo plantada principalmente por causa do Graydon Creed e dos acólitos. E na terceira temporada, aí sim, nós veremos os sentinelas atacando, perseguindo, prendendo mutantes a mando do governo dos Estados Unidos. E se você quer saber absolutamente tudo, todas as novidades, tudo de X-Men 97, já coloca aqui nos comentários Hype X-Men 97 e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like para não perder nenhum detalhe. Tudo de X-Men 97 é aqui a cobertura mais completa do YouTube, então se inscreve. Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre X-Men 97 temporada 2. Até mais!